Fala, Milton. Fala, Borges. Como é que tá? Tudo bem? Te ouço, mas não te vejo. Não, Mas não tem problema, dá pra seguir você assim. não me vê? Não sei por quê. Quer começar de novo? Ah, não precisa. Tá bom. Eu tô te vendo Não bem precisa. aqui. Sem problema. Se você tá me vendo, todos estão me vendo e vendo você, então não tem problema. Galera que tá aí ao vivo, conseguem falar aí só, estamos vendo vocês dois ou não? Só para ver se o problema está só lá no Milton ou se é aqui também. Então, quem puder aí só falar, ó, Dani, eu tô vendo vocês. A imagem dos dois estão ok. Só responde isso pra gente, por favor. Vamos ver se eles falam. E aí, como é que você tá? Tudo bem, Borges. Estou aqui na casa de praia hoje. Foi descansar? Não, eu tive um problema com os cachorrinhos, eles pegaram geadas. Na realidade, a gente tem essa questão já há um ano e meio, assim. Aham. De recidiva de jardins o tempo todo. E daí eu precisava isolar eles do jardim, mas o jardim é o lugar onde eles fazem as necessidades. Então me deu a louca, catei eles, comecei o tratamento, catei eles, vim pra praia, estou aqui há 10 dias. Completa 10 dias na quarta, que é quando eu subo. Aham. Que é para dar tempo para o cisto morrer e tal. É bom que o clima ajudou, fez bastante calor, bastante sol, né? Isso ajuda. E aqui é gostoso, né? A casa é grande, é fresca, a casa do meu pai. Aonde você tá, Milton? Qual praia? Itanhaém, Tem. na divisa entre Itanhaém e Peruíbe. Fica bem. E eu voltei agora também, né? Eu tava em Sim, Bali. sim, então, eu vi as fotos. Como é que foi? Cara, foi muito legal, Milton. Foi Aham, muito legal. Bali é uma das poucas ilhas que tem, que são hindus, né? sim, sim, Das ilhas da Indonésia, é uma das poucas, a maioria é muçulmana. sim. E só que curiosamente, uma coisa que eu vi lá, Hum, os templos em si, eles têm aqueles templos, cada casa acaba construindo o seu próprio templo. São sim, templos da própria casa. E, sim. e uma coisa que eu vi muito pouco, foram raros os lugares, são as divindades nos templos. Então eles fazem muita devoção à natureza. Sim. Então é totalmente a devoção para a natureza. São poucas Aham, casas que eu vi um Ganesha ou algo parecido. sim. Vishnu. Sim. Ele ganhou um sincretismo, né? Provavelmente com a cultura e religião local, isso fundiu e deu uma nova cara. Isso acontece também no Tibete, né? Então, quando você for no Tibete, ou se for uma viagem que eu quero fazer, é para Kedarnath e Himachal Pradesh. Só que se for para a Índia para fazer essa viagem, você tem que ir para ver só isso, porque é numa data que cai em cima das monções. Então para ver, é só para ver essa região norte. Daí você vai ver Himalaia, você vai ver cultura tibetana na Índia e tal. E o que acontece? O budismo ele foi introduzido no Tibete por Padma-Shambhava. Existem algumas lendas que vinculam Padma-Shambhava a Matsyendranath, tá? Mas são lendas, são épocas diferentes e pessoas distintas. E ao chegar o budismo chegar no Tibete, ele se funde com a religião local chamada Bon e se transforma no que a gente conhece como lamaísmo ou a corrente Vajrayana do budismo. O budismo ele tem três correntes principais: a Hinayana, que existe principalmente no Sri Lanka atualmente, tá? O Mahayana, que é a mais conhecida e se espalhou dando outras vertentes, seja no Japão, seja na China, tá? Que também se fundem com a cultura local. Por exemplo, o budismo no Japão, você percebe nítidos traços de shintoísmo. Tá? O Ramayana é o mais difundido, né? O Mahayana. Mahayana é o mais difundido. Mahayana. Mahayana é o mais difundido. O mais antigo é o Hinayana, que é aquele baseado no cânone budista tradicional, tá? Que foi
escrita por volta de 3 a.C. Então, ao mesmo tempo que foi escrito o Yoga Sutra, para alguns autores, 3 a.C., é ao mesmo tempo que foi escrito. Tanto que ele é importante, esses textos principalmente o Hinayana, porque lá tem muitas técnicas de yoga. E a gente consegue, a partir deles, datar muita coisa, a partir desses textos budistas. Por isso que, normalmente, quando você pega um livro de acadêmico falando sobre yoga, falando sobre yoga, apesar do yoga ele ser principalmente hinduísta, ele se fundiu ele foi a técnica utilizada tanto pelo jainismo quanto pelo budismo. E, portanto, não tem como estudar yoga sem você ver o budismo, sem você ver o jainismo, entendeu? Entendi. Porque o movimento Smartana, ele começa aí no século V a.C. e produziu um monte de textos. É isso. Tá. Mas eu achei super curioso mesmo, assim, porque de não ter divindades, mas Uhum. eles se colocam, né, como hindus mesmo, Sim. e muita oferenda para a natureza. E assim, eles fazem oferenda mais do que na Índia até, do que eu tinha Sim. visto, as oferendas para casa são diárias nos caras que dirigem no carro. Uhum. É muito legal. Achei incrível, assim. É interessante que na Índia, no sul, na parte do sul que a gente foi, você vê mais, entendeu? Você Sim, vê a mãe levantando de manhã e fazendo puja e fazendo o kola, que ela ali põe na frente da casa, na né? frente da casa. Isso já é puja. Tá? Sim. Ela faz o desenho. É associado a culto de fertilidade, até porque é uma mulher que faz, né? E é associado também à proteção do lar, então seria uma maneira de beneficiar as divindades locais e assim proteger o lar. Então no sul da Índia é mais comum você ver. Tá? Até porque você tem que entender que é, é, a Índia, principalmente a Índia contemporânea, nas grandes cidades, você vai em Mumbai, vai em Delhi, é, você tem a globalização atropelando, né? E da mesma forma que, por exemplo, eu sou católico, eu vou na missa, eu nem me lembro quando fui, eu já me lembro, quando meu pai estava doente, eu fui com ele na missa, faz muito tempo. Entendeu? Da mesma forma, no hinduísmo também acontece isso. Os mais jovens, eles não acabam não tendo tanto interesse com a religiosidade dos pais, né? Religiosidade e tradições também, tradições culturais. Tradições dos pais. Por quê? Porque você tem a mescla com o Ocidente, com a globalização e a rejeição dos seus próprios costumes, adotar outros costumes. Isso acontece. Você, na nossa guia, lembra dela? A, Então, a Sam, ela claro, gostava mais da cultura tibetana e se sentia mais conectada quando ela estava nas cidades do Himalaia, entre elas Himachal Pradesh, é do estado de Himachal Pradesh, e com o budismo do que com o hinduísmo da família, entendeu? sim. É essa relação. Então, a Índia ela sofre essa influência, né? E o Bali, até que queria ter ido nessa viagem com você, né? Mas acabou não rolando, você já estava marcado, e eu também depois eu gastei todo o dinheiro e um pouco mais, então daí já não dava mais para ir. Mas Mas tá na lista. ó, eu vou te falar, Milton, que Ah, assim, eu fui para muitos lugares já, viajei muito e uhum, tal. Organizo as viagens desde 2006, mas sim. nenhum lugar mexeu comigo como o Bali. Ah, que legal. Um lugar legal. Eu vou fazer de novo, daqui a uns 2 anos eu vou fazer de Uhum, novo. Porque assim, realmente foi um lugar especial, assim, o uhum, povo, comida, uhum, locais, uhum. tipo, foi especial mesmo. Que legal. Bacana. Então,
Então, Tá na minha lista. Fala, Robert. vou te fazer uma pergunta agora. Se você quiser responder, você pode responder, tá? Se não Tá. quiser, eu entendo. Eu acho que esse último mês foi meio conturbado, né? Pra Hum, gente. A gente perdeu um amigo muito especial. E aí passaram 10 dias, eu perdi outro amigo especial ixi, durante a viagem de Bali. uhum, E aí eu queria que você falasse um pouco, tipo, de como o yoga, até você estava falando dos budistas, então sim. como é que o yoga enfrenta a perda, até a própria morte e tal, como é que você enxerga isso? Você falou que você é católico, mas não frequenta, Uhum, minha família toda é espírita, eu também não uhum, frequento, então, uhum. sei lá, se você quiser falar sobre isso. Tá. Sabe que é, quando fala sobre, não só sobre a morte, mas sobre a vida, tem uma história que eu vi uma vez o professor Sérgio Santos contando e que eu guardei e que me marcou muito, que é assim, e que serve, seja você espírita, católico ou não. É assim, um dia o Visconde Sabugosa encontrou a Emília, ela estava toda pensativa, e a Emília sabe como é que é, né? Ela é uma boneca inquieta, né? Danada, e não para quieta, e o Visconde Sabugosa estranhou, né? De ver a Emília tão quietinha. Ele pergunta, o que que você tá pensando, Emília? Ela respondeu, no sentido da vida. E daí falou, mas como assim? Me fala quais são as suas elucubrações a respeito. Daí ela responde assim, você está de olhos fechados e nasce. Daí você. Daí ela responde, a vida é um pisco. A vida é um pisco. Essa é a resposta da Milha sobre as elucubrações sobre o sentido da vida. Ele fala, mas como assim um pisco? Ela fala, é simples. Você nasce e abre os olhos. Você pisca e é criança. Você pisca e está adulto. Você pisca e envelheceu. E daí seus olhos se fecham. E no que você se fecha, acabou. Você está morto. E daí o Visconde Sabugosa deu risada e falou, e depois? Depois ela responde assim, depois é a hipótese. Então, isso é o que o yoga pensa? Não, isso é o que o Milton pensa. Existem muitas hipóteses. Essas hipóteses, elas têm a necessidade de suprir a nós. Nós precisamos ser supridos na nossa necessidade de não ser, de não ser impermanentes e de que em algum momento nós vamos desaparecer. Tá? Nossa mente, nosso cérebro, ele tem, a nossa psique, ela tem horror ao vazio, ao deixar de ser, tá? Ao deixar de existir. Esse Então, deixar de existir, você está falando da pessoa sobre si ou você está falando da perda em si? não, eu estou falando de nós mesmos. Tá. Cada um de nós temos horror e a gente precisa elaborar uma teoria e criar alguma coisa que preencha esse vazio. Tá certo? E que nos faça sentido. E normalmente essas teorias elas estão associadas aos nossos símbolos inconscientes, né? Aos nossos símbolos inconscientes e que muitas vezes fazem sentido para todos nós, tá? Daí, dentro dessas teorias e dentro dessas correntes, daí existem muitas ideias, né? Algumas mais elaboradas, outras menos elaboradas, umas mais simples, outras mais complicadas, sobre o que tem depois. E muitos querem trazer provas, né? Ah, eu me projeto no astral, eu consigo ir na sua casa e ver o que está acontecendo. Ah, eu encontro pessoas que morreram no astral, sou clarividente, eu consigo conversar com elas e tal. E daí a resposta que eu tenho é: se você tirar seu cérebro, será que você consegue fazer a mesma coisa? Será que tudo isso não é um fenômeno desse equipamento? Então, independentemente do que o yoga fala,
independentemente de qualquer teoria, seja ela espírita, espiritualista, yogi, budista, nós só vamos ter certeza absoluta do que acontece quando a gente chegar lá. E não tem outra forma. A única forma da gente saber é percorrer o caminho navegando até outra margem, né? Tá. Agora, quando você fala do yoga em si, o yoga, quanto técnica, ele não fala muita coisa, né? Não é o yoga que fala. Sim. Ou vai ser o budismo, ou vai ser o hinduísmo, ou vai ser o jainismo, ou vai ser o esoterismo. Daí entra as escolas da fraternidade branca, do rosicrucianismo, da teosofia. Cada um deles tem uma teoria, uma mais contígua do que a outra, não, mas de que existem outros planos de vida, outros planos de existência, e que nós continuamos a existir sem um corpo físico nesses outros planos de existência. Tá? O yoga em si, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a ferramenta a fim de que você tenha uma experiência. E essa experiência vai te dar algumas respostas. E essas respostas podem casar para você. Pode te atenuar essa sensação. Agora, obviamente, ao longo dos milênios, diversas correntes filosóficas, escolas esotéricas, religiões, têm cogitado e falado, ou simplesmente sentido, mas não exposto, a presença da consciência e que essa consciência ela é permanente. Seja Sócrates no momento de sua morte, que leva em consideração que a morte e o desaparecimento é uma coisa ilógica, não faz sentido, e obviamente deve existir alguma coisa. Isso, quem disse, não foi Sócrates, mas foi Platão nos seus diálogos, tá? Ou as correntes espíritas, por exemplo, é muito interessante, porque elas surgem quando? Elas surgem no século XIX, né? Quando Kardec começa a sua pesquisa e publica o livro dos Espíritos, né? Acho que é Evangelho dos Espíritos ou Livro dos Espíritos. Eu acho que é Evangelho dos O Espíritos. Evangelho dos Espíritos. E é justamente no século XIX onde a gente tem o período mais desesperançoso, né? Que é onde você tem como filósofos, por exemplo, Schopenhauer, Nietzsche, e a filosofia ela entra num ponto de que a única coisa que existe mesmo é o mundo material. Depois disso, babau. E você entende que ela surge justamente fazendo um contraponto, né? Um contraponto disso. E se eu levar em consideração o seguinte raciocínio, eu sou consciente, mas vamos descendo de nível. As minhas células são conscientes? Até que ponto eu posso dizer que a minha célula tem um tipo de senciência, né? E a união de todas essas células e de todo o nosso sistema nervoso é o que permite que esse indivíduo tenha consciência. Então, será que são níveis de consciência que eles vão se extrapolando e aparecendo conforme mais complexo é o arcabouço material que permite que essa consciência apareça? Então, se a gente pensar dessa forma, é bem possível que os átomos tenham uma presença de uma consciência rudimentar. Lógico que aí esse termo consciência ele vai muito além, né, do que, se você for procurar no dicionário, o que o termo consciência quer saber, mas uma possibilidade de ser senciência, né? E as moléculas seriam sencientes, seriam capazes de movimentar e fazer aquele movimento codificada e condicionada pelo que ela é condicionada a fazer. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar quão condicionados nós não somos, ao mesmo tempo vinculado aos nossos próprios condicionamentos. Você pega, hoje eu tenho o Pachu e tenho o clown. O clown é pai do Pachu. E você vê nitidamente,
assim, eles nunca tiveram contato um com o outro, mas você vê nitidamente traços de personalidade do pai, aliás, do filho no pai, tá? Que seja, foi carregado, né, geneticamente. É uma personalidade totalmente diferente da Tatá. A Tatá é uma cachorra mais medrosa, mais alegre. O Pachu é igual ao pai. O pai é forte, o pai tem presença, o pai não tem medo de outros cães. Então ele tem características de força, de personalidade que são condicionadas, possivelmente condicionadas até geneticamente. Se é condicionado geneticamente, é condicionado por molécula, né? Se é condicionado por molécula, então as moléculas são conscientes. Você percebe que você tem uma construção de complexidade. A consciência ela é a base do universo. E conforme essa base é construída sobre complexidade, maior a possibilidade dessa consciência ela se aflorar, tá? E essa consciência ela não é linear, mas ela varia, né? Por exemplo, você ao longo do seu dia você tem a sua consciência oscilando, né? Variante. Alguns momentos você está mais lúcido, outros menos lúcido, outros você está emocionalizado, outro você está menos emocionalizado, outro você tem mais clareza. Então isso varia ao longo do dia. Então, esta consciência, agora entrando em como a filosofia associada ao yoga pensa, esta consciência profunda, tá, que existe inerente aos átomos, que se associa com a energia para criar o universo como nós conhecemos, é esta consciência dentro do Samkhya e da filosofia que se abraça ao Samkhya é chamada de Purusha. E a energia que põe tudo isso em movimento e que permite que essa consciência se expresse é chamado de Prakriti. Se fosse pegar no Tantra, seria chamado de Shiva e Shakti, em paralelo com algumas diferenças de grau. Né? Ou você poderia dizer também, e essa consciência, esse Milton Marino, ele se expressa por via desse corpo, não é? E quando esse corpo, que é formado pela essa junção de todas as consciências, quando ele desaparece, ele volta para onde? Ele volta para os elementos. Então, é como se fosse a gota d'água fundindo no oceano, né? Fundindo no oceano. E você percebe que esse tipo de raciocínio é um raciocínio extremamente tântrico, né? Por assim dizer. Sim. Ele é extremamente tântrico, porque ele traz justamente essa característica desse movimento da consciência nasce de um corpo e retorna para o corpo da mãe. Então, e tem a ver até com o motivo pelo qual nós enterrávamos, né, os nossos ancestrais dentro da terra, né? Porque nascemos de um corpo que tem os elementos da terra e voltamos para a terra. E esse ato de enterrar, ele tem a ver com raciocínio matriarcal, ele tem a ver com uma sociedade agrária, ele tem a ver com esses elementos de retorno da consciência e da energia a seus primórdios. Mas essa relação até que você está citando agora, que me veio à mente, com a cremação, né? Que na Índia é mais intenso, em Bali é a mesma coisa. Então, você me dá um minutinho, Carlos? Galera que está ao vivo, se tiverem alguma coisa que queiram falar, eu levantei. A gente tem um amigo em comum que da minha viagem para Bali, eu fiquei sabendo, e depois, 10 dias depois, eu perdi um outro amigo, também num caso jovem também, então foi por isso que eu levantei, até enxergar um pouco a visão, como eu falou aqui, não do yoga, mas de tudo que influencia o yoga e tudo que está ao redor do yoga, em conjunto com o yoga.
Mas se vocês tiverem algum assunto, eu tenho mais duas coisas aqui, não sei se vai falar hoje ou não, mas que me perguntaram. Se alguém tiver algum assunto que queira falar, só mandar aqui, que eu já anoto. Só esperando um pouquinho. Então, se você está aí ao vivo e quiser me perguntar aqui, eu anoto e passo para o Milton a pergunta. A ideia é a gente conversar sobre assuntos, para quem está entrando hoje, talvez pela primeira vez, a gente faz essa live de 15 em 15 dias. Hoje está a terceira semana, porque como eu viajei, acabou não casando, mas de 15 em 15 dias a gente faz esse bate-papo sobre assuntos diversos. Ou não, às vezes, a maioria deles é o yoga. É isso. Então, você estava falando sobre a cremação. A cremação é de outra cultura. É outro raciocínio. É o raciocínio dos proto-indo-europeus. Eu É o estava raciocínio... mas também aos elementos de alguma forma, né? Ao fogo, ou não. Seria assim, olha, quer ver? Imagina aqueles povos que eles eram nômades, então eles caminhavam de um canto a outro e que eles viviam no lugar onde eram estepes. Vikings, por exemplo. Não? Por exemplo, os povos arianos, os kurgans, da região da Anatólia, da região das estepes da Rússia, né, onde é atualmente a Ucrânia. Imagina só, aquele descampado, né, eles cuidando do gado, e você tem o céu em cima, tá? E o Pai Céu. E o fogo era algo super importante, né, para a manutenção da vida, para você fugir dos animais predadores, para você cozinhar os alimentos, principalmente a carne, né? Principalmente a carne. E daí, com o fogo, quando você colocava as coisas no fogo, você alimentava o fogo, e você mantinha o fogo vivo. E o fogo transformava tudo que entra nele desaparece, vira cinza. E ao mesmo tempo sobe uma fumaça, e essa fumaça vai para onde? Vai para o céu. E o céu é o quê? É o mundo dos deuses, Uhum. certo? Então, o mundo dos deuses é o céu. Então, quando ele queima as coisas, você está permitindo que a alma se desprenda e seja levado por Agni, que é o mensageiro dos deuses, para o céu. Você percebe que são dois raciocínios culturais distintos, mas todos eles que suprem a mesma necessidade, a necessidade da presença da vida após a morte. Uhum. Tá? E essa vida após a morte, essa nossa percepção de que existe a vida após a morte, ela vem dos nossos sonhos, ela vem do sonhar. Portanto, ela é uma resposta da nossa psique ao desaparecimento, né? Ao se desfazer, ao mergulhar no vazio, ou mergulhar no nada. Então, a nossa psique, ela respondia aos nossos ancestrais durante o sono como? O retorno dos nossos ancestrais. E muitas vezes, nossos ancestrais que voltavam no sonho, eles voltavam falando coisas importantes para a tribo. Certo? E mesmo até hoje, entre as tribos indígenas, aqui dos ameríndios, ou aqui as tribos indígenas dos chavantes, se fazem círculos de sonhos. Então as pessoas elas sentam para contar os seus sonhos. Entre o budismo também, se você conta a história do Milarepa, o Milarepa, ele tinha o professor dele, o Milarepa é um yogi que vivia no Tibete e que foi introduzido num tipo de budismo com técnicas de yogis, mas um budismo tibetano, né, lamaísta. E ele tinha o professor que chamava Marpa. Marpa era chamado de tradutor, porque ele foi responsável por pegar uma série de textos tântricos de fundamentação budista e traduzir para o tibetano.
E não só ele era um tradutor, mas ele era o responsável pela interpretação de sonhos. Então, todos os sonhos premonitórios de como ia se desenvolver a linhagem é feito por mapa. Tá? Então, a partir dos sonhos, nós passamos a ter percepção de que existia um outro lado. E que esse outro lado era o lado dos ancestrais, era o lado dos deuses. E os ancestrais e os deuses eles estavam próximos nesse mundo invisível. Então, toda uma simbologia, uma mitologia, que é a manifestação da nossa psique, começa a ser formada. Começa a ser formada. Para suprir essa necessidade. Para suprir esse medo de desaparecer. Tá? Que, na realidade, não é um desaparecimento, mas um retorno da consciência ao universo, né? À sua essência, ao universo. Daí entra a teoria da reencarnação, né? Dizendo que você não pode, não é algo tão fácil assim, você vai morrer, vai entrar na sua essência e acabou. Mas não, é que existem diversas camadas ou dimensões na qual essa consciência atua, e que o plano físico seria uma das dimensões. Então você percebe que a coisa começa a ficar mais elaborada, né? Começa a ficar mais elaborada. Agora, se essa elaboração ela é de fato uma realidade, e essa percepção de clarividência ou de projeção astral, que nada mais é do que um sonhar lúcido, ela é uma vivência em realmente outros planos, ou simplesmente uma experiência do nosso cérebro, da nossa consciência, uma incógnita. O que eu espero? Eu espero que realmente existam outros planos e que a nossa consciência não se perca, não desapareça, mas ela esteja no contínuo transformar até que finalmente a nossa consciência individual e a consciência universal se fundam numa coisa só e a gente possa se expressar por ela. Então seria um reconhecimento de quem nós somos derradeiramente em essência. Tá certo? De quem é aquilo que está por detrás da personalidade e dos automatismos. Eu sigo esse feeling. Esse é o discurso que serve para mim. Mas para outras pessoas pode ser esse discurso. Qual está certo? Indiferente. Aquele que casa com você, aquele que casa de coração com você. Porque é pessoal. É uma conversa pessoal. Alguns podem compartilhar da sua ideia. Mas, no fim, a gente só vai saber quando chegar a nossa vez. E é isso. É verdade. Você falou agora uma coisa da cremação, e me veio agora a dúvida. Lá atrás, há milênios, a primeira forma da morte ela era o enterrar? Veio antes da cremação? Não sei dizer, Borges. Não sei dizer. Até porque, se cremavam os mortos antes, não sobra vestígio, né? Uhum. Você me entende? O que sobra vestígio? Sobra vestígio sem enterrar, né? Você cria uma tumba, você cria um túmulo. E isso deixa vestígio. Tá? Mas em outras culturas, por exemplo, a cultura tibetana associada ao Bon, eles tinham o hábito de oferecer as partes do corpo para as aves, os abutres. Então tinha alguém especializado que ia lá retalhando, e ao ir retalhando, a pessoa ia dando para os abutres lá no Himalaia. Até porque lá no topo do Himalaia, você tem que entender que lá no topo do Himalaia tem árvore, então dá para fazer fogo. E até porque, como é muito alto, você não atinge a temperatura necessária para cremar um corpo. Uhum. Então o corpo vai ficar queimando de dias lá e não vai acabar. É um lugar super pedregoso, é no topo da montanha. Você ficar enterrando gente para ficar cultuando, é um problema. Você entendeu? É um problema, porque se tem pouca terra, você vai arar onde?
você vai arar aonde o quê? Tá? Se você está enterrando um monte de gente por tudo que é canto. Tá? Então, cada cultura ela acaba achando uma maneira de resolver as suas necessidades. Agora, dizer qual é o mais antigo, difícil, né? Curiosidade, Difícil porque dizer. você falou da cremação com uma visão europeia, Sim, e aí eu fiquei com essa curiosidade, porque você pensa, povos sim, antigos tinham a cremação, mas ao mesmo tempo tinham os vestígios. sim. Então, Curiosidade. por exemplo, se você pega as tumbas, você acha tumbas muito antigas, de 10, 20 mil anos. Até mais. Até, até tumbas mais antigas do que isso. Tá? Porque o que percebeu? Quando se percebeu que existia um mundo do além, tá? Principalmente os povos autóctones, né, vinculados à terra, existe existe um mundo do além, então as pessoas começavam a enterrar as pessoas com os pertences. Olha o nível de complexidade de você enterrar, às vezes, uma pessoa com todos os pertences dela e muitas vezes com os animais. O cachorro que viveu com ela a vida inteira mata e vai junto. Agora, imagina, teve um momento aí, a partir da Revolução Agrária, a partir de 10 mil até 3 mil antes de Cristo, onde se construía verdadeiras obras de arte para enterrar uma pessoa. Imagina você construir uma pirâmide para enterrar uma pessoa. É porque aquilo era realmente importante. Os caras não eram idiotas, eles achavam que aquilo era realmente importante, que valia a pena ser feito. Que valia a pena ser feito. Eu fiz uma das cerimônias que eu participei lá agora em Bali. Eles fazem uma cerimônia das águas, né? Então você tem uma água que nasce nas montanhas, e tem um dos templos, que é o templo da água, e você faz as cerimônias, e eles têm, são 21 descidas de água, e você passa na cerimônia que você faz, você passa por 13. 8 são destinadas para cremação. Uhum. Então, eles tiram a água, eles tiram aquela água para lavar o corpo das pessoas, e a base é a cremação. Então, curiosidade. É isso. Que é uma característica hindu, é a cremação. É uma característica. Mas, por exemplo, mesmo na Índia, os grandes yogis, eles não são cremados, tá? Eles são sempre enterrados. E é o lugar onde um grande yogi é enterrado, ele vira um ponto de peregrinação. Tipo Arunachala Mountain? Tipo Arunachala, que hoje em dia, lá tiveram vários yogis que morreram e foram enterrados lá, não só o Ramana, tá? Tipo Arunachala, mas Arunachala já era importante antes disso. Mitologicamente ele já era muito importante até antes disso. Mas isso é muito comum, você ter o lugar onde morreu. Por exemplo, a gente esteve lá no túmulo do Aurobindo. A gente foi ver. É uma peregrinação, né? Eu estive lá e fui ver o túmulo do Aurobindo. Mesma coisa aconteceu Shivananda. no Shivananda, e assim sucessivamente. Porque a cremação é uma característica hindu. Uma característica hindu. Tá? Olha, eu nunca pesquisei muito a respeito, não. Por que eles cremam? O raciocínio que eu vou fazer é o mesmo raciocínio que eu estava fazendo. Porque os deuses védicos, eles são deuses da natureza. Para pensar. Agni, fogo. Vayu, o ar. Soma, ou Chandra, a lua. Surya, o sol. Você percebe que são elementos da natureza? E que a maior parte a morada dos deuses é no céu. Então, quando você queima, você permite que a alma atinja o Swarga, ou seja, o reino dos deuses, se ele teve ações que foram ações meritórias e que levavam ele ao reino dos deuses. É muito interessante, por exemplo, quando você pega o Mahabharata,
E no Mahabharata, durante a guerra, como era importante para aquele guerreiro que estava lá lutando, ele saber, e ele era um kshatriya, ele ter convicção de que aquilo que ele estava fazendo, o motivo pelo qual ele estava lutando era correto, e que aquela ação era a ação que prescrita pelo Dharma, ou seja, pela moral de seu grupo social. Tá? E ao cumprir a moral do seu grupo social, ele teria acesso ao reino dos deuses, ou Svarga. Então, a hora que você queima, você desfaz o corpo e vai para cima. Sem contar também, quando você queima, você resolve algumas questões, né? Por exemplo, a questão de poluição do solo. Lembra, durante a pandemia, que uma das grandes preocupações era que os caixões que eram feitos, os enterros que eram feitos sob demanda, que eles fossem bem feitos, porque imagina um monte de gente morrendo, aquilo gerando chorume e aquilo entrando dentro do lençol freático e contaminando tudo. Tá? Então isso é uma questão, né? Outra questão de você enterrar uma pessoa é que aquilo lá você está preso ao lugar, né? Você percebe que quando você enterra uma pessoa, você fica preso àquele lugar. Até hoje, os seus avós, eles vão visitar os mortos no Dia dos Mortos, não vão? Em algumas culturas, como a cultura mexicana, por exemplo, tem o Dia dos Mortos. No Dia dos Mortos, eles fazem uma festa. Uma festa onde faz comida, onde a cadeira do vovô está lá disponível para o vovô. Por quê? Porque o vovô vai vir. Tá? Então, você tá conectado à terra, conectado ao lugar. Agora, se você não tem conexão, quando você crema o corpo, tá lá em cima, tá no céu, basta olhar para o céu. Faz parte. Tá? Então, você resolve mais esta equação. Então, essas equações, elas são resolvidas por povos a povos, né? Variando. E eu sei que o processo de cremação, o processo fúnebre do hinduísmo, ele é complexo, ele não é simples. Eu nunca me aprofundei o suficiente, até porque a conexão com o yoga, ela é pequena, né? Pouca conexão. Você passou em grandes mestres serem enterrados. Sim. É legal porque tem três formas, né? Então, grandes mestres são enterrados, muita gente cremada, e tem aqueles que são considerados impuros que não passam pela cremação, né? E os corpos são jogados no rio. Eu acho que nem é o caso de ser impuros. Às vezes a família não tem dinheiro para pagar a cremação mesmo, tá? Porque é caro, né? Você cremar uma pessoa é um processo caro, né? Ainda mais você cremar ritualisticamente, você tem que dar o fi do Brahmane. Corretíssimo, né? Tem que dar o fi da pessoa que manipula o corpo. Então é um processo caro, né? E a mãe Ganga, ela purifica tudo, né? Uhum. Então você joga no rio e o rio dá cabo do corpo. Mas isso é só o povo muito pobre, né? Que tinha esse hábito. Mas lembre-se que durante a pandemia eram tantos corpos que eles precisaram pôr rede para catar os corpos que estavam no rio. E tinha que dar um fim naquilo. Você entendeu? E você tinha que dar um fim naquilo. Naquela matéria orgânica toda, né? Você precisa, com vírus circulando ainda. Então você tinha que... Por quê? Porque não dava tempo de enterrar. Mãe Ganges cuida da purificação do processo. Mas é muito, então não dá conta, né? Realmente não dá conta. É uma poluição, né? Polui o rio, não dá conta. Então não necessariamente que é impuro, tá? Pode ser, mas não necessariamente. Às vezes a família não tem dinheiro para cremar o corpo. Algumas vezes. E também, quanto com relação ao hinduísmo, eu não sei se realmente o processo de cremação e o rito de cremação ele varia de casta para casta. Possivelmente varie, tá? Mas eu também não tenho certeza, porque realmente não estudei isso. Teria que mergulhar muito na cultura e fugir muito do meu assunto principal. Então
que eu realmente não fiz isso. Quem sabe um dia. Muito- É, o- outra coisa interessante, por exemplo, com relação ao yoga e com relação ao budismo tibetano, principalmente as vertentes tântricas, você tem um estudo das fases da morte. E o processo de morrer, ele permite que você perceba o processo da morte e você faça um desprendimento do que seria o corpo astral do corpo físico. E que nas primeiras, se não me engano, 12 ou 24 horas, eu sempre me confundo, você entra no estado de consciência que é o estado de samadhi. Então todas as pessoas, ao morrer, elas entram em samadhi. Mas por que retorna? Retorna devido aos nossos medos, apegos, condicionamentos, que fazem com que a gente se apegue aos nossos principais pensamentos. Então a gente se prende aos nossos pensamentos corriqueiros, aos nossos desejos corriqueiros. E se você deseja estar na Terra. Se deseja estar na Terra, necessidade de novo corpo, reencarnação. Então seria esse o raciocínio. Então, no processo que você inicia o processo da morte, há uma verdadeira crise no corpo energético. E nessa crise, a Kundalini ela desperta. E no que ela desperta, ela vai reabsorvendo os elementos materiais. Então, a terra entra na água, a água entra no fogo, o fogo entra no ar, o ar entra no éter, finalmente a consciência. E pumba, a Kundalini passa pela cabeça, carregando consigo a consciência individual, e a pessoa ela entra em samadhi, e esse samadhi ele vai durar algumas horas, até que finalmente, e que na nossa sociedade isso é chamado de entrar na luz, né? Entrar na luz. Tá. Mas como eu disse, esta é a teoria. Espero que seja desse jeitinho mesmo. Mudando de assunto, eu vi também lá em Bali, eles disseram que é um trecho do Mahabharata, e aí eles falam um pouco tem uma dança, que é uma dança bem famosa, bem tradicional lá, Pack Dance. Eles fazem uma reprodução do sequestro de Sita, aí Sita sendo sequestrada aí aparece Hanuman, bem interessante. Mas você falou Mahabharata ou Ramayana? Eles citaram Mahabharata, Não. mas agora eu não sei. É o Ramayana, é o Ramayana. Ramayana. Mahabharata não tem. É o Ramayana. Mas bem interessante, assim, bem curioso, assim. Sim. Por falar em Ramayana, se alguém viajar para a Índia, na região de Karnataka, onde era a capital do Império Vijayanagara, em Hampi, lá é onde pulula os lugares associados ao Ramayana, né? Então lá é um lugar lindo, onde tem as ruínas do Império Vijayanagara, assim, um lugar incrível. Norte? Onde você tem Karnataka, Hampi. Aonde é? Norte? Não, é centro-sul. Ah. Centro-sul. E lá você tem, por exemplo, a montanha que o Hanuman pulou tentando pegar o sol e foi atingido por Indra. Você tem o lago onde a Sita jogou o brinco para que o Rama pudesse achar. É um lugar legal para visitar, vale a pena. É um lugar que eu preciso retornar. Uma curiosidade, não sei se você chegou a ver, quando a gente foi agora, ano passado, para a Índia, a gente foi para o sul, que não é um destino tradicional, né? Não, Em termos de de turismo, turismo. não é um destino tradicional. Mas a Latitudes, que é uma das grandes empresas de turismo, cultura, high society e tal, eles estão fazendo agora a viagem para lá. Estão fazendo para o sul. Sim, a rede ela vai fazer uma viagem para lá, para o sul da Índia, para essa região. Assim, são experiências distintas, tá?
você fazer uma viagem com grupo e você fazer uma viagem você e o guia, tá? Eu imagino. São, são experiências muito distintas. Você tem... Tanto que eu tive as duas são boas, mas são diferentes. E a experiência, a aprendizado é totalmente diferente. Na minha opinião, vale a pena fazer os dois. Tá. O que não vale a pena? Cair em enrascada. Cair em enrascada é ruim sempre. Então sempre vá com uma boa operadora, vá com alguém com indicação, faça um bom roteiro, se prepare. Daí você vai fazer uma boa viagem, esteja sozinho não. Mesmo assim, mesmo você estando numa boa operadora, dependendo do que você pedir para eles, pode ser que você fique num hotel que não seja um hotel tão bom. Aconteceu comigo, mas foi o que eu pedi. Tá? Não posso dizer que é a operadora, né? Eu falei, olha, preciso de hotel entre 3 a 4 estrelas, em tais lugares, e eles me separaram o que tinha nesse padrão, entendeu? Me orientaram e tal. Então, não tem muito o que reclamar, não. No todo, mesmo as viagens sozinhas, elas foram excelentes. Agora, o que eu pedi? Eu pedi o melhor guia. O melhor. O melhor que o dinheiro podia pagar. Exatamente para que é o cara que resolve, entendeu? É o cara local, conhece a língua, é o cara que vai lá e resolve. Total. Então, isso é importante. Total. A minha experiência em não fazer coisas, não pegar coisas boas para fazer esse tipo de viagem. Na nossa viagem da Índia, meu último hotel que eu acabei me desgarrando do grupo foi uma experiência péssima. Hotel, uma Péssima, né? ficou marcado. Péssima. Sim, eu imaginei, Borges. Tanto que a hora que você falou, eu pedi para ampliar o do Lucas no outro, né? Porque eu sabia que. Sabe? Total. Eu fiquei em hotéis assim que foram difíceis, assim, não foram moleza, não. Tanto que tinha o legal da experiência de você estar com guia, eu fotografando o que eu precisava, eu sem pressa, indo nos lugares, parando, botando o tripé quando dava, e estudando, e lendo, e ao mesmo tempo dialogando e conversando, e tendo aula com um guia que era um cara incrível. Eu tive vários guias muito bons, inclusive no Gujarat também foi muito. No Gujarat ele virou um irmão, assim, virou um amigo. Não vejo a hora de poder voltar e ficar mais tempo naquele estado incrível. O guia que você mais ficou foi aquele que eu conheci em Chennai, né? É esse? Foi aquele que você conheceu em Chennai, fiquei bastante tempo com ele. Outro guia que eu fiquei bastante tempo foi o Subramania, Naga Subramania, que foi de Karnataka. Fiquei com ele mais ou menos o mesmo tempo que eu fiquei com o Radhakrishna. Tá? Então, vale a pena você se preparar bem para uma viagem desse porte. Vale a pena. E assim, eu morro de saudade. Se tivesse dinheiro, eu já estava voltando. Já estaria voltando Foi ontem, assim. muito legal a nossa viagem. A gente estava... Uhum. Isso foi muito legal. Sim. Milton, vou te Eu acho deixar que em... é isso. Ó, nos vemos em 15 dias. Saudade imensa de você. Saudade Lembrei bastante imensa, do Borges. Vale, tá? E super beijo para todos. Um beijo imenso. Beijão. Tchau, tchau.